E aí, galera, boa tarde, tudo bem? Vamos lá? Esse é um vídeo sobre trocas de calor com mudança de estado físico. Eu vou dar a ideia de como resolver um problema, uma situação, entender fisicamente essa situação, beleza, gente? Então, esse vídeo aqui eu vou expor o slide que eu preparei para esse momento, não é isso? Então, aqui, ó, troca de calor com mudança de estado físico. Eu sou o professor Luiz Antônio com vocês aqui agora. Vamos lá. A pergunta fundamental é: o que acontece quando misturamos dois ou mais corpos a temperaturas diferentes? Né? Duas ou mais substâncias a uma temperatura diferente. O que acontece é que eles vão trocar calor. Essa é a resposta mais superficial. Só que, à medida que eles trocam calor, duas coisas podem acontecer. Primeira e mais simples das situações é aquela em que nenhum dos corpos mudará de estado físico. Eles permanecem no mesmo estado, ou seja, há apenas troca de calor sensível, com variação de temperatura. O corpo mais quente tem uma redução de temperatura e o corpo mais frio tem uma elevação de temperatura até que entre em equilíbrio térmico. Então, essa é a situação mais simples, né? Onde não há mudança de estado físico. O que a gente usa nessa situação, gente? A gente usa o calor sensível, porque só não tem mudança de estado físico e só tem calor sensível no problema envolvido. Massa, calor específico, variação de temperatura, como há aqui escrito na fórmula. Beleza? Segunda coisa que a gente usa é o princípio das trocas de calor. Calor recebido mais calor sensível, aliás, calor recebido mais calor cedido igual a zero. O que um doa, o outro recebe. Então, o saldo final é zero. O que um perde, o outro recebe. Por isso a soma dá zero, não é isso? Então, esse é o método para resolver problemas de calor, de troca de calor, em situações em que não há mudança de estado físico, apenas mudança de temperatura entre eles. Um problema como esse já foi resolvido na aula passada. Nesse momento, nessa aula, o meu interesse é na segunda situação. Essa é a primeira. Ó. A segunda situação, que é aquela que eu vou expor um problema e resolver aqui, quando dois corpos trocam calor, e nesse processo há mudança de estado físico, porque um deles passa pelo seu ponto de fusão ou pelo ponto de ebulição. Então, há mudança de estado físico, que significa dizer que um deles vai receber calor, e esse calor que ele vai receber vai ser o calor latente, né? Que é a massa vezes o latente de fusão, a formulazinha do calor latente. Então, se há mudança de estado físico, há calor latente envolvido no processo, além do calor sensível já doado por uma das substâncias, há também o calor latente, porque há mudança de estado físico. A gente precisa analisar situação por situação para saber se naquela situação há mudança de estado físico ou se não há mudança de estado físico, né? Esses problemas exigem essa análise inicial, beleza? No caso onde há mudança de estado físico, a gente vai usar o quê? Esse resuminho aqui, ó. Calor sensível, calor latente e o princípio de trocas de calor, né? Calor sensível, massa, calor específico, variação de temperatura. Calor latente, massa e latente de fusão. Observa uma coisa importante, gente. O calor específico, que é esse Czinho, é um número tabelado e vai ser um dado do problema. O calor latente, que é esse Lzinho, é um número tabelado e é um dado do problema, normalmente. Então, esse Czinho e esse Lzinho são propriedades daquela substância que está em jogo ali, né? Então, fiquem atentos porque eles vão ser dados do problema. Vamos lá? Então, agora, meu objetivo, galera, é realizar um exemplo, resolver um exercíciozinho sobre o assunto. Tá aí o exercício. O recipiente contém o equivalente a um copo de água a 25 graus Celsius, 200 gramas de água. Né? Um copo de água equivale a aproximadamente 200 gramas de água, que é a massa que o problema está colocando para a gente. Em seu interior foi colocado um cubo de gelo de 10 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Né? Então, o gelo está em uma temperatura específica, ele disse qual a temperatura do gelo. Galera, o que essa temperatura tem de importante? O que a gente consegue saber quando, numa situação normal, de pressão normal, o que acontece com o gelo a 0 graus Celsius? Se ele receber calor, ele derrete, porque ele está no ponto de fusão dele. Se ele estivesse numa temperatura abaixo, se ele estivesse no menos 5, no menos 10, ele não ia derreter nessa temperatura. Ele derrete a 0 graus Celsius, beleza? Então, quando ele receber o calor da água, ele vai usar essa energia para derreter, né? A princípio. Depois, se ele derreter completamente, ele pode continuar usando esse calor
para elevar a sua temperatura, já em forma de água. Então, vamos analisar o seguinte. Aqui estão os dados do problema, ó, calor específico e latente de fusão do gelo. Calor específico da água. Qual vai ser, o que vai acontecer? Qual vai ser o estado final disso, né? Será que o gelo vai derreter completamente? É a pergunta da letra A. Respondendo, vou primeiro expor dados do problema. Copo de água, 200 gramas de massa, temperatura inicial 25 graus Celsius, calor específico da água 1. Mas eu vou acrescentar gelo. Gelo aqui com massa de 10 gramas, como está descrito no enunciado da questão. Temperatura inicial 0 graus Celsius, como está escrito na situação do enunciado. E calor latente de fusão, que é um dos dados do problema. Então, os dados são estes anotados aqui, que eu separei do enunciado para que possamos utilizá-los na nossa resposta. Se a gente quer saber se o gelo vai derreter ou não, gente, o que a gente tem que pensar? Será que a água que vai dar calor para o gelo derreter, será que a água tem calor suficiente? Aliás, será que ela pode ceder calor suficiente para o gelo derreter? Quanto que o gelo precisa? Quanto que a água pode ceder? Essa é a pergunta fundamental para saber se ele vai derreter ou não. Suponhamos aqui que a água precise de 100 calorias, aliás, que o gelo precisa de 100 calorias para derreter. A água pode doar, por exemplo, 80. Se ele precisa de 100 para derreter, mas a água só pode doar 80, então ele não vai derreter, porque ele precisa mais do que a água pode dar. Agora, se ele precisa de 100 e a água pode doar 100, então ele vai derreter, porque ele precisa exatamente daquilo que a água pode dar, né? Outra situação, ele precisa de 100 para derreter, mas a água pode doar 50, aliás, 500. Ele precisa de 100 para derreter, mas a água pode doar mais do que o que ele precisa. Ou seja, ele vai usar uma parte para derreter completamente, porque tem esse valor à disposição dele. E vai sobrar energia ainda para a temperatura dele agora, em forma de água derretido ali, começar a subir. Então, o que a gente precisa analisar? Se o calor que o gelo precisa, ele pode ser cedido pela água para derreter. Então, vamos fazer essa análise agora. Vamos lá? O que o gelo precisa para derreter? Ó, se estamos falando de derreter, de processo de mudança de estado físico, nesse caso é a fusão, vamos usar aqui o calor latente. Então, para derreter, o gelo vai precisar da massa vezes o latente de fusão. É só multiplicar massa e latente de fusão, que são dados aqui, ó, massa e latente de fusão do gelo. Multiplicou 800, ele precisa de 800 calorias para derreter. Será que a água tem essa quantidade de energia para doar? E como que eu vou calcular isso? Com calor sensível ou calor latente? Ora, se a água está a 25 graus Celsius e vai doar calor, ela não vai mudar de estado físico. Então, ela tem 25 de temperatura para sair até chegar no zero, até chegar onde o gelo está. Então, ela pode ter ela pode ceder calor sensível até chegar no zero, né? Quanto que ela pode ceder de calor sensível? Massa da aguinha, está aqui, ó, 200 gramas. Calor específico da água, que é tabelado, está também nos dados do problema, não é obrigado a decorar essas informações de calor específico, calor latente, né? A gente acaba decorando alguns porque são usados de uma maneira intensa em toda a aula, né? Mas, por exemplo, o calor específico da água é 1. Isso aí não tem como eu esquecer nunca mais, porque toda vez que eu falo desse assunto, já dou aula há 20 anos, eu falo sobre o calor específico da água, que vale 1. Então, vamos lá? Massa, calor específico, variação de temperatura. Esse é o cálculo da quantidade de calor que a água pode ceder. Massa 200, calor específico 1, variação de temperatura 25. Professor, mas por que 25? Porque a água está a 25 graus Celsius. Quanto que ela pode ceder até chegar no zero, que é o ponto de solidificação dela, né? Quanto que ela pode ceder de calor nessa situação? Ela pode ceder essa multiplicação, que dá 5.000 calorias. Então, vamos lá, galera. O gelo, para derreter, precisa de 800. A água pode doar para ele, nessa situação, 5.000. Será que ele vai derreter? Ele precisa de 800 e a água pode doar 5.000. Vai derreter e vai sobrar energia ainda, né? Porque ele precisa só de 800 e a água pode doar 5.000. Isso nos prova que o gelo vai derreter completamente. Ainda sobrará calor para aquecer a porção de água que derreteu. Beleza? Então, a temperatura final dessa mistura nem vai ser no zero, porque o gelo derreteu e ainda vai ter energia para elevar a temperatura desse gelinho que derreteu. Então, essa temperatura ainda vai subir um pouco.
E aí a pergunta é, qual a temperatura final dessa mistura? Sabemos que é acima de zero, né? Porque a gente já identificou que o gelo vai derreter e ainda vai ganhar mais energia da água. Vamos para o próximo slide, que vai identificar para a gente a letra B. Os dados do problema eu trouxe de volta para que a gente não esqueça, está escrito aí. Vamos lá? Como, professor, que eu vou descobrir a temperatura final? Sempre que você tem um problema envolvendo trocas de calor e quer descobrir qual a massa do gelo que derreteu, ou quer descobrir a temperatura final da substância, da mistura, usa-se problema, nesse tipo de problema, o princípio das trocas de calor, né? Calor recebido mais calor sensível igual a zero. Vamos lá, olha só. Dúvida. Mas quem cede e quem recebe? A gente já falou sobre isso no slide anterior. A água está mais quente, a água está a 25, ela cede. O gelo está a zero, então ele recebe para derreter e depois recebe mais para subir a temperatura. Temos 3 etapas. Ó. A água cede calor sensível, porque ela vai ter redução da sua temperatura. O gelo recebe calor latente para derreter e depois de derreter ele recebe calor sensível para elevar a sua temperatura. Então temos 3 etapas, beleza? Então, ó, princípio das trocas de calor, calor cedido mais calor recebido igual a zero. São 3 termos em jogo. Quais são eles? A água cede calor sensível, porque vai ter redução de temperatura. Mais calor para o gelo derreter, calor latente, mais o gelo que derreteu agora vai ter um aumento de temperatura. Então, terceira quantidade de calor usada para o gelo que derreteu agora subir de temperatura. Então, o gelo que estava em zero vai derreter e aumentar a sua temperatura. E quem vai ceder? A água. Temos 3 etapas aqui e a soma do calor cedido mais o recebido é nula, é zero sempre. Princípio das trocas de calor aqui, ó. Agora, substituir fórmula. Calor sensível, que é esse primeiro aqui, ó, M vezes C vezes delta θ. Vamos lá? Massa da água, 200, calor específico 1. Variação de temperatura, temperatura final, que eu não sei quanto é, menos a inicial dessa aguinha, que é 25. Professor, mas o que eu vou fazer com essa temperatura final se eu não sei quanto que é? A gente vai calcular exatamente isso. É isso que a questão está nos perguntando. Qual a temperatura final que essa mistura vai ficar, não é? Agora, mais, esse maisinho vai ser repetido aqui, ó. Calor para o gelo derreter. A gente já até fez a conta na questão anterior, né? Mas vamos colocar aqui de novo. A massa do gelo vezes o latente de fusão. Massa é 10, latente de fusão 80, multiplicando dá 800. A gente vai fazer essa conta, a gente já fez ela no slide anterior, essa parte. Para descobrir quanto que o gelo precisava para derreter, né? Terceiro termo, mais calor recebido pela água proveniente do gelo, né? E essa água que derreteu, era gelo, ela estava o gelo estava 0 graus Celsius. Durante o processo de derretimento, ele permanece em 0 graus Celsius, porque as substâncias puras em mudança de estado físico não irão mudar de temperatura, vão apenas mudar de estado físico. Então, o gelo estava em 0, derreteu. Quanto que essa aguinha do gelo derretido está agora? Está em 0. A temperatura vai subir até quanto, professor? Até a temperatura final do equilíbrio, que a gente chamou aqui na primeira parte, ó, de θ, temperatura final da mistura. Então, ó, calor sensível. Qual a massa do gelo que virou água? 10. Qual o calor específico da água? 1. É um dado do problema. Qual a variação de temperatura que essa aguinha que era gelo, que derreteu, vai ter agora? Temperatura final menos a inicial, né? Se estava em 0 depois do derretimento, nessa etapa, a água estava em 0. Ela vai subir até uma temperatura final θ. Então, variação de temperatura é θ menos 0. Temperatura final menos a inicial dessa aguinha aqui que veio do gelo, que derreteu, né? Aqui o calor que o gelo precisa para derreter, aqui o calor que a água vai ceder, né? Até que a temperatura chegue em θ. Beleza? Então, temos aqui os 3 termos envolvidos, igual a 0. Agora é fazer conta. Propriedade distributiva, ó, 200 vezes θ, 200 θs. 200 vezes 25, 5.000. Só que tem sinal de menos, ó, 200 vezes menos 25. Então, dá menos 5.000. Mais 80 vezes 10, 10 vezes 80, 800. Mais propriedade distributiva de novo. 10 vezes θ dá 10 θs. 10 vezes 0 dá 0. Igual a 0. Galera, agora é identificar os termos semelhantes. Ó. O que tem letra vai operar com o que tem letra aqui. Ó. 200 θ
vai fazer a operação de soma com 10 tetas. Então, ó, temos 200 tetas aqui, com mais 10 tetas, vai dar 210 tetas aqui, ó. Pronto. Menos 5.000, ó, número com número agora, ó. Menos 5.000 com 800 e com 0. 0 não interfere, né? Menos 5.000 com 800 aqui, ó. A gente já sabe que isso aqui vai dar menos 4.200. Então, tá aqui. Ó, letra com letra, número com número, igual a 0. Passou 4.200 para o outro lado, fazendo a propriedade inversa. Se ele está subtraindo, ele vai passar somando. Passou para lá. Então, a equação ficou 210 tetas igual a 4.200. Professor, 210 tetas, o que eu faço com esse 210? Passa dividindo, porque ele está multiplicando. Ó, passou dividindo. Ao dividir essa coisa bem simples, 4.200 com 210, só perceber que 42 é o dobro de 21. Então, já vai 42 por 21 dá 2. Simplificando os dois zeros aqui, vai sobrar um zero só em cima. Então, a resposta vai ser o 20. Temperatura final do equilíbrio, 20 graus Celsius, galera. É simples, é tranquilo, se você for raciocinando etapa por etapa. Quando você olha esse conjunto, parece que é uma coisa absurda. Olha como é complicado física, não é? Não, não é complicado. Exige paciência, exige interesse, exige trabalho, você precisa se esforçar para fazer, mas quando você pega o jeito, você deslancha, você vai embora. E é o seguinte, gente, aprenda uma coisa, não há vitória sem esforço. Tudo que vem sem esforço vai embora também na mesma hora. Então, ó, isso aqui, ó, é um problema difícil de física que as pessoas dizem, é difícil esse problema. Mas você percebe, ó, não é tão difícil assim, né? Dá para fazer. Para o slide, volta, aprenda a perguntar em vez de desistir. Aprenda a descansar em vez de desistir. Desistir é o pior dos caminhos, porque quem perde não é aquele que sofreu a derrota, porque depois você pode tentar de novo. Quem perde é aquele que desistiu de tentar. Então, guarda isso aí, galera, na cabeça. O perdedor não é aquele que foi derrotado em uma batalha. O perdedor é aquele que desistiu da guerra, né? Esse aí, ele é o perdedor. Ele perdeu, fazer o quê, né? Mas, algumas vezes também tem que saber desistir. Beleza, gente? Não é esse o caso. Aqui é o caso de aprender. Todo mundo consegue, todo mundo passa pelo ensino médio. Beleza? Beijinho nas crianças e é isso aí. Até a próxima, né? Espero que tenha sido útil essa aula de hoje. Valeu? Então, tchau, tchau.